vou agradecer mais uma vez aqui a oportunidade, um prazer estar aqui, representando a zootecnia, né? Fábio e a Gra aí, a gente é contemporâneo de Maringá, esqueci o nome da outra professora ali, né? Cariane, que também é lá da nossa universidade lá. E bom saber que a zootecnia está se crescendo aí no Brasil. Eu acho a nossa profissão muito importante aí para o crescimento do nosso Brasil, né, no caso, né, porque a gente tem essa vocação e precisamos criar maneiras aí e estabelecer maneiras de ser maior ainda, né, em qualidade, em produção, e é nosso papel estar aqui. Então, um grande prazer estar aqui, parabéns aí ao evento, ao CRMV, todas as instituições que estão aqui, e é fundamental isso para o crescimento do nosso segmento, ok? Então eu vim aqui com o tema, vamos ver se está funcionando, aqui é a nossa, o laser está funcionando. Manejo ou gestão de pastagem, um novo olhar sobre o sistema de produção a pasto, né? Bom, traduzindo manejo de pastagem, né? Nosso primeiro ponto é entender o que significa manejo. Manejo é uma palavra de origem espanhola que significa gestão e administração. Ok? E quando a gente entende o real significado da palavra manejo, a gente pode transformar manejo de pastagem em gestão de pastagens. E para isso é fundamental para nós entender a complexidade que é o comumente chamado manejo de pastagens, né? Gestão, gente. Gestão é a pedra no sapato de todas as áreas que a gente encontra, né? Haja vista, tem uma faculdade muito famosa, né? A faculdade FGV, né? Que ministra cursos de gestão para várias áreas, né? Gestão, eu digo que é o problema do dia a dia, um problema às vezes da nossa pessoa, uma gestão financeira do nosso negócio, uma gestão financeira da nossa particular, né? E gestão exige tarefas diárias, exige aquela dedicação, né? Alguém já tentou emagrecer, alguém já tentou aquilo que é diário, você tem que praticar diariamente, exige muito mais comprometimento, exige muito mais dedicação para que isso aconteça, né? Tudo que acontece todos os dias tem um poder enorme, né? Então, entender isso é fundamental, entender isso faz parte da gestão. E gestão requer processos sistematizados e padronizados, né? O que é sistematizado? É fazer aquela coisa religiosamente todo dia. E ter que fazer da mesma forma. Ok? Então, em cima disso, gente, a gente entende que os principais insumos do processo de gestão, não falando só gestão de pastagem, mas falando gestão como um todo, são pessoas que estão envolvidas nisso, o processo, a maneira de se fazer isso, e depois os produtos que estão envolvidos nisso, que é o resultado final. O resultado final é o animal engordado lá na frente. Então, muitas vezes os clientes nossos, eu digo que não fiquem decepcionados porque vocês não estão conseguindo fazer manejo de pastagens. Porque manejo de pastagem não é coisa fácil, porque manejo é gestão. Desde quando eu entrei na universidade em 95 até hoje, 50% das áreas de pastagem do Brasil, eu acredito que esse número acho que vem de cabeça do pessoal, mas 50% está degradado. Né? Está em processo de degradação ou está degradado. Por que isso? Porque não é fácil. Não é fácil. Então, requer que a gente tenha todo esse processo que é entender o real significado da palavra manejo. Uma palavra coloquial, mas ela é uma palavra fundamental. É importante entender que é gestão e gestão não é fácil. Gestão cobra muita dedicação. Ok? Então, e os principais insumos são insumos que hoje está batendo na porta de todo mundo. É pessoas. Né? Quem não tem problema, qual segmento não tem problema com pessoas? Quem não tem problema com processos? Como não pode, o que a gente pode melhorar em cada processo? Né? A nossa empresa Gerente de Pasto propõe um processo de manejo de pastagem, de gestão de pastagens. Ok?
E o produto final é o produto, a qualidade do produto. A qualidade do produto não é só o animal mais gordo, o animal com melhor acabamento. A qualidade do produto está envolvida com o processo também ambiental que ele está colocado. Então é complexo a gestão de pastagens e a gente tem que entender ela a fundo, né? Eu digo hoje, eu estou há 23 anos formado. Antigamente, há 23 anos atrás, a gente absorvia só tecnologia. Hoje a gente tem que absorver mais processos, entender de pessoas, entender do papel, da qualidade do produto final, que envolve não só o produto, mas o aspecto ambiental que está colocado. E por que fazer gestão de pastagem? Por que eu vou encarar esse negócio chato que é fazer gestão de pastagem? É chato. Gestão é chato de fazer. Por que eu vou encarar isso? Né? Eu vou encarar a gestão de pastagens porque eu vou manter e ou aumentar a produtividade da fazenda. Né? Manter e ou aumentar a produtividade da fazenda. Por que eu digo manter? Porque muitas vezes hoje a gente chega em projetos, como ontem eu estava lá em Nova Guarita, é um projeto que a gente atua já desde 2017, e a gente tem que manter a produção. Nós não podemos mais aumentar a produção. Manter a produção também é uma atividade. E também aumentar a produtividade é fundamental. E agora vamos entender o que é produtividade. A fórmula da produtividade, em pecuária de corte, no caso, é quanto cada quilo de peso vivo por cabeça ano, cada cabeça lá na minha propriedade ganha, vezes quantas cabeças eu tenho por hectare. Então, fazendo uma analogia aqui, explicando aqui, nesse primeiro hectare aqui, eu tenho 2 cabeças que estão engordando 210 kg no ano, que dá 420 kg no ano, por hectare ano, né? 2 cabeças de 210, 420, que dá 14 arroba, eu produzi 14 arroba por hectare ano. Já aqui eu coloquei meia cabeça. Como é que coloca meia cabeça, né? Na verdade, é dividido pelo número ímpar ali no caso, né? Eu coloco meia cabeça a mais no sistema, meia cabeça a mais com os mesmos 210 quilos, eu produzo 17 arroba por hectare ano. Isso significa um aumento na produção de 25%. Né? Então imagine vocês no Brasil, ou estados da Amazônia, em colocar meia cabeça a mais, ao impacto que isso traz na produtividade do sistema. Né? Então, a fórmula da produtividade é fundamental entender isso. Né? Antigamente não, até hoje a gente encontra isso, muitos pecuaristas se valorizam só de falar, não, eu bati um animal de 25 arrobas, entortou o gancho lá do Copingurí. Muito bem, mas agora eu quero saber de você. Em quanto tempo você abateu esse animal de 25 arrobas e quantos animais por hectare de 25 arrobas você abateu? Ok? Então isso é fundamental, é a produção de arroba no tempo, ou seja, o que é a produção de arroba no tempo? Aqui eu tenho 210 kg no ano, que dá 600 gramas mais ou menos por dia, ano, e quantas cabeças eu tenho por hectare? Ok? Então, entender a fórmula da produtividade é fundamental. E se nós formos analisar o benchmark da Integra, que é uma empresa que trabalha nessa parte de controladoria e produtividade, nós entendemos que desde as safras 18, 19, 19, 20, 20, 21, o aumento, vamos dizer assim, o aumento na produção das fazendas que tinha a produtividade média com relação às top rentáveis, ou seja, aquelas que tiveram maior resultado por área, maior resultado em dinheiro, tá? Elas tiveram que incrementar a sua lotação em 40%, em 38%, e isso consequentemente aumentou 60% da produção para ter o melhor resultado top rentável, ou seja, para ter o melhor resultado financeiro. E isso é coincidente em todas as safras. Todas as safras, aumento em lotação é fundamental para você sair da média das fazendas para as fazendas mais rentáveis, ou seja, as fazendas que ganham mais dinheiro. Tá? Esse comportamento vem a cada ano se intensificando aqui para o sistema de cria, né? Produção de bezerros. Né? Então vejam vocês aqui que a média dentre essas safras, a média das fazendas 5,7 arroba por hectare, e as top rentáveis, ou seja, aquela que produziu mais no sistema de cria, teve que incrementar a sua lotação em 23%. Ok?
O sistema completo é o mesmo comportamento. Vejam vocês aqui, a lotação teve que aumentar 19%, 15% em luar por hectare, 19% em cabeças por hectare. E todos os benchmarks, né, todas as safras de 18, 19, 20, 19, 20 até 21, 22. E a média produziu 9,3 arroba por hectare e os top rentáveis 13 arroba por hectare. Então é fundamental aumentar a lotação para se sair da média das fazendas para você ter melhor resultado top rentável. Ok? E aí eu digo para vocês que a pecuária está com a síndrome do café adensado. Eu sou da região de Londrina e eu lembro do meu avô, a primeira vez que ele plantou o café adensado. O que é o café adensado? É um pezinho atrás do outro. Né? E antigamente, eu lembro que na roça de café, você plantava um pé de café aqui, outro pé de café ali, chegava até dormindo na hora você dormia na sombra do café, ou às vezes marmitava ali, né? E aqui você não conseguia fazer isso. Então, o que essa tecnologia que na década de 80 foi implementada, o que ela trazia? O melhor uso da área, o melhor uso da terra, ok? Você vai na soja, tem trabalhos aí, a maioria dos sojicultores planta com um espaçamento de 45 centímetros, e já existem sojicultores que plantam com espaçamento de 17 centímetros entre linhas. Qual o objetivo disso? Usar melhor o solo, usar melhor a terra. E por que disso? Gente nasce todo dia, já a terra é a mesma. O Brasil, graças a Deus, é um país imenso, né? Ainda tem muito ainda que crescer, mas se não precisa muito crescer em termos de produção pecuária, mas otimizar o uso do solo, ele pode muito. A gente é exemplo disso já na pecuária, tá? A gente já reduziu nossas áreas de pastagem de 18%, aumentou a nossa produção em quase 45% da década de 80, relacionada até agora, e a gente pode aumentar muito mais a produção de pecuária, ok? Aproveitar muito mais o solo. Tem alguns países no mundo que tem que fazer terra para fora do país dele para fazer produção agrícola. Então, qual o recurso mais finito, gente? O recurso mais finito é o solo, é a terra. E como a pecuária se torna mais competitiva com essas culturas? Como que ela se torna mais competitiva? A conta da soja, a conta do milho, a conta do arroz, que seja, é sempre sacas por hectare. E na pecuária, muitas vezes a gente está dizendo, eu abati um boi de 20 arroba, 25 arroba. Não, eu quero saber quantos bois você teve por hectare de 25 arroba e quanto tempo. Então é sacas por hectare. Quando a gente fala sacas por hectare, a gente diz que é sacas na safra, ok? Dentro de um ano. Então a pecuária precisa ter esse novo olhar, um olhar de produção por área, produção do tempo, ok? E isso requer que a gente entenda de intensificação. O que é intensificação? Intensificação, eu gosto muito do conceito do professor Cida da Exalc, que é obter o máximo rendimento possível por unidade de recurso disponível. Recurso disponível, né? Aqui a gente dá uma foto aqui, uma fazenda no Pantanal do Sul Mato Grossense. E aqui a gente tem uma foto de um sistema em Paranavaí, no Paraná, um sistema de integração lavoura-pecuária. Ok? Clientes nossos. Aqui se produz 150 kg por hectare de peso vivo por hectare ano. Aqui se produz 300 kg de peso vivo por hectare ano. Quem que é mais intensivo aqui nesse sistema? Né? Quem está sendo mais intensivo nesse sistema aqui? Essa fazenda aqui no Pantanal. Produzir 150 kg de peso vivo por hectare ano dentro de uma fazenda que alaga 60% durante um período do ano é extremamente produtivo em relação a essa fazenda aqui, que essa fazenda aqui hoje ela tem que produzir 1.000 kg de peso vivo por hectare. Então, qual o recurso que você tem na mão? Isso é fundamental. Aonde está a fazenda que você está trabalhando? Então, intensificação não é produzir numericamente mais, é entender o recurso que você tem na mão. Às vezes, não só o recurso da fazenda, recurso de mão de obra, recurso de suplementos. Tem fazendas que a gente atua no Pantanal e só consegue fazer entrega de suplementos ou entrega de mantimentos para a fazenda 2 vezes por ano.
ou às vezes até de avião, ok? E os recursos envolvidos em gestão de pastagens, a gente tem o pasto e a pastagem. Qual que é a diferença de pasto e pastagem? Alguém sabe falar? Pasto é o pasto que a gente olha ali, o capinzinho ali, é o perfil. A pastagem é a cerca, é bebedouro, é o complexo do negócio, é todo o processo, né? E muitas vezes é muito importante entender pastagem, entender de cerca, entender de água. Nos nossos projetos na gerente de pasto, é fundamental, a gente diz que a gente mais recomendou litros de água do que quilos de adubo. É normal qualquer fazenda ter problema de água, beber água, fornecimento de água. E às vezes, fazendas que têm, às vezes enchente, que é o caso do Pantanal, tem problema com água, porque o animal não toma água adequadamente. Ok? Então, entender, primeiro, o recurso pasto, pastagem. O pasto, a pastagem está ligado ao ambiente, está ligado ao solo e está ligado ao animal. E essa via, essa correlação, ela é uma mão dupla. O solo tem fertilidade, aumenta a produção do pasto. Aumenta a produção do pasto, eu preciso dividir mais o pasto, a pastagem, preciso trazer água. O pasto melhor manejado melhora a qualidade do solo, melhora a matéria orgânica, capta carbono. Ok? O pasto bem manejado, o pasto bem manejado melhora o ambiente, captando carbono. O ambiente também melhora a produção de pasto, com chuva, com radiação, com fotoperíodo, que eu acredito que é o que vocês têm como recurso melhor aqui, né? Vocês têm uma boa regime pluviométrico, têm uma boa temperatura, isso faz produzir mais pasto, ok? Faz captação de pastagem, captação de carbono, desculpa. Agora o terceiro componente aqui, que é o animal não só acaba com o pasto. Geralmente o pessoal entende que o animal é inimigo do pasto, porque ele está comendo o pasto. E na verdade o pasto precisa ser pastejado. O pasto precisa ser eficientemente pastejado para produzir mais pasto. Ok? Esse é um novo conceito que as pesquisas nos trazem. Você usar o animal adequadamente dentro da área de pastagem, ele faz produzir mais pasto, faz produzir pasto mais de qualidade para o animal, melhora o desempenho, melhora a captação de carbono, melhora tudo. Então, entender que aqui uma via de mão dupla é fundamental. E com relação ao animal, a gente tem um outro recurso que chama a equipe. A equipe no campo, o nosso capataz, o nosso peão lá na fazenda, é ele que está diariamente com o animal. Então, por isso que eu vou voltar nos primeiros slides dizendo para vocês: pessoas, processos e produto. Um bom zootecnista hoje, fundamentalmente, não só hoje, né, Fábio? Sempre eu acho que é fundamental entender isso desde lá de trás, né? Tem que entender de pessoas. E o zootecnista é fundamental ainda entender cada grau de pessoa. Você tem que balizar o volume, não que eu estou dizendo que vai baixar ou subir, mas a hora que você falar o caboclês é falar com o pessoal da fazenda. A hora que você vai falar com o gerente, né? A hora que você vai falar com o gerente, a hora que você vai falar com o dono, você vai falar com o proprietário, né? Você tem que ter essa sensibilidade em comunicação, como se diz, oratória. É fundamental que isso seja entender e compreender esse processo, que a equipe está diariamente interferindo nesse processo aqui. É diferente de uma colheita de soja e de milho, que colhe-se uma vez por ano. Pastagem se colhe todo dia. E por isso que é difícil manejar pastagem. É difícil manejar pastagem por esse motivo. Não é fácil. O principal insumo da intensificação é os 3P da gestão: pessoas, processos e produto. Isso envolve, centralmente aqui, uma cultura organizacional da fazenda. Cultura não é uma coisa simples, não se compra cultura. Nenhuma empresa aí fornece cultura, vende cultura. Então isso é fundamental entender dentro do processo de gestão de pastagens. E aí, falando em gestão, a gente vai lembrar do Edward Deming, que é o pai da qualidade total.
Esse é algo, né, Fábio Gra, que acho que é importante trazer dentro das universidades de zootecnia. Falar de qualidade total, que hoje está muito mais, eu vejo mais nas universidades de engenharia, só que eu penso que se a gente tivesse lá na graduação alguma disciplina envolvida com isso, de qualidade total, seria fundamental para o zootecnista, né? Porque nada mais é que a gente é um engenheiro de produção animal, ok? Então, entender a qualidade total, a gente vai passar por Edward Benning. E ele coloca aqui em inglês que você não pode gerir aquilo que não se mede. Esse estatístico ganhou uma guerra. Tá? Vocês vão ver a história, eu não vou alongar, senão não vai dar tempo. Ele ganhou uma guerra e ele fez um país sair das ruínas, que foi o Japão. Tá? É bom entender essa história, é muito linda essa história. E ele criou o ciclo PDCA, que é planejar, fazer, checar e agir. Tá? Nosso trabalho dentro da gerência de pasto é girar esse ciclo diariamente. Planejar, checar, fazer, checar e agir. Né? Isso aqui vale para qualquer coisa na sua vida. Né? Então, gente, como medir pasto? Eu pergunto para vocês. Para a gente estar mexendo com frango, para a gente estar mexendo com suinocultura, todo dia você consegue mensurar o que você está servindo para o animal no coxo. E como que eu vou medir pasto? Saber quanto que o animal está consumindo diariamente, quanto que eu estou colocando no coxo para ele, né, diariamente. Muito difícil. No zoológico, acredito também que você tem que saber quantificar o quanto que está servindo ali. Fundamental, né? É nosso papel. Né? Agora, pasto, gente, é muito difícil. Né? Fazendo uma analogia com o confinamento, eu vou fazer um confinamento na minha propriedade, eu tenho que saber lá, eu tenho 100 cabeças, eu tenho que servir 451 kg de milho, 444 de ração, que eu comprei a ração pronta, ureia 6 kg, dá 1.653 kg, por dia eu tenho que servir por trato isso aqui, é tudo número. Aí eu vou ter que, primeira tarefa do dia, olhar o coxo, se o coxo está lambido, se o coxo está sobrando. Se o coxo está sobrando ou não, eu vou lá, peso a quantidade, tiro a quantidade de silagem, sirvo a quantidade certinha, depois tem que os animais comendo, eu tenho que ver se todos os animais estão tendo acesso ao coxo, se eles estão muito alvoroçados para chegar no coxo. Né? Tarefa diária. Uma tarefa diária. Hoje, gente, eu me formei em 2000, e eu lembro que a gente falava de 1,6 kg no confinamento, achava um absurdo, tá lembrado? Era 1,1 kg mais ou menos por confinamento, por dia 1 kg mais ou menos, né? Hoje a gente chega no Brasil e a gente encontra ganhos de peso no confinamento muito semelhante ao que acontece nos Estados Unidos, e a gente atua lá no Paraguai, da mesma forma no Paraguai a gente também encontra ganhos de peso em torno muito semelhantes ao que acontece nos Estados Unidos. Por quê? Porque teve processo, teve automação do processo. Teve um processo de gestão que causa o número acontecer, o desempenho acontecer. Entendeu? Estou colocando isso aqui para fazer uma analogia com relação à pastagem. Vou fazer um planejamento estratégico do meu pasto. Aí eu pergunto para você, quantas toneladas de pasto eu necessito mês a mês? Né? Quantas toneladas o meu fornecedor, eu coloquei entre aspas aí, vai me abastecer mês a mês? Quem que é o seu fornecedor de pasto? Você liga para o telefone de alguém e fala assim, me manda aqui tantas toneladas de pasto para mim por mês? Ok? Como monitorar a quantidade de pasto a fornecer para os animais? Dia a dia, que nem no confinamento. Ou que nem no período zoológico, que é dia a dia. Não é dia a dia que você tem que estar arraçolando os animais, né? Então, como fazer isso, né? Bom, o primeiro ponto é entender as grandes manobras da pecuária. A gente coloca as grandes manobras por quê? Em função da temperatura, do fotoperíodo, da radiação solar, das chuvas, eu tenho esse comportamento na produção de forragens. E aqui é muito importante dizer que a gente tem que entender pastagem conforme uma agricultura. A agricultura se trabalha por safra. É de junho a julho. 30 de junho a 1º de julho.
E o pasto deve ser entendido da mesma forma, porque ele é uma agricultura. Então eu vou entender ele. A minha capacidade de suporte de julho é 1,1 unidade animal por hectare, que uma unidade animal por hectare é 450 kg de peso vivo. E depois, a partir de setembro, ele baixa para 0,8 unidade animal por hectare. Aí ele chega aqui, ó, ele me derrama pasto. Ele vai produzir, ele produz pasto para 1,8 unidade animal por hectare. Isso não tem como ser diferente, porque a gente está ligado com o quê? Está ligado com o ambiente. É diferente do fornecedor que a gente liga para ele. Então, o ambiente vai nos proporcionar isso. E pode acontecer nesses períodos aqui algum veranico. O que é um veranico? Uma falta de chuva, que nem aconteceu aqui, né? Foi o que aconteceu em novembro, né? Outubro, aqui no caso, acontece. Acontece, faz parte do processo. Então, entender esse comportamento, entender que a gente chama as grandes manobras da pecuária, é fundamental. E quando a gente entende que o fornecimento de pasto vai ser dessa forma, tudo vira urgente. Tudo vira urgente que ele está fazendo. Por que tudo vira urgente? Porque eu vou ter que de 1,8 cair para 1,2 e depois 0,8, para mim ter uma média no ano de 1,38 unidade animal por hectare, animal de 450 kg de peso vivo. Ok? Isso não é eu que estou dizendo, isso aqui são os trabalhos que a própria Embrapa de Campo Grande, por 3 anos de avaliação de braquiárias brisantas, né, cultivares de braquiárias, né, mostrou o comportamento no ganho de peso no período das águas, aqui no período de 6 meses, aqui no período de 6 meses de seca, a taxa de lotação das águas, a taxa de lotação da seca e a produtividade anual. Então não tem como fugir disso, não tem como a gente querer fechar os olhos para esse comportamento. Então aqui houve uma queda de 58% no ganho de peso e no caso, em taxa de lotação caiu 45% em unidade animal por hectare. Da mesma forma que com cultivares de Tanzânia, Mombasa, que é cultivares de pânico, a taxa de lotação das águas, a taxa de lotação na seca, uma redução em torno de 60% de capacidade de suporte entre as águas e as secas. Da mesma forma que cultivares de Mombasa, de pânico também, na primavera, verão, outono e inverno, aqui o ganho de peso de MD e taxa de lotação para cada estação do ano, e aqui no Tifton, né, que é um sínodo, né, aqui mostrou que a queda nos pânicos, a gente teve uma queda de 60%, e nos cultivares de Tifton, aqui para a região de Uberaba, Minas Gerais, foi de 44% de queda de lotação. E o porquê disso? Porque o cultivar sínodo é subtropical. Subtropical resiste um pouco mais ao frio, que faz Uberaba a partir de agora, junho e julho. Okay? Então, entender isso aqui é fundamental para mim criar o meu planejamento forrageiro na minha propriedade. E mesmo em pivô, gente, mesmo em pivô, aqui no pivô em Sevilha, outubro, novembro, dezembro, outubro estava com 2,8 unidades animal por hectare, chegou em janeiro, fevereiro com 10 unidades animal por hectare, é um pivô de 120 hectares, e chegou a trabalhar com 1.200 cabeças aqui no período de janeiro e fevereiro, e chega aqui a partir de julho, agosto, setembro, a lotação cai 60%. Mas eu estou irrigando o meu pivô, mas ele tem água, mas ele não tem fotoperíodo, ele não tem radiação, ele não tem temperatura, e o pasto não vai produzir apenas por água. Ok? Então entender esse contexto é fundamental. E qual é a complexidade disso? A complexidade é que a demanda do meu rebanho, ou seja, dos animais, ela todo dia aumenta. Se a gente está querendo que o animal ganhe mais peso, né, para ele ser produtivo, a todo dia ele vai comer um pouco a mais. Então vejam vocês aqui, eu tenho 2 bezerros por hectare de 200 kg em agosto, que me gera uma lotação de 0,96. Ele engordando dia a dia, esses 2 bezerros, ele vai chegar em junho com 1,69 unidade animal por hectare, com as mesmas 2 cabeças. Se a gente fala que uma unidade animal é 450 kg de peso vivo, esse bezerro aqui está com 200 kg aqui, chega em junho ele está com 380 kg. Então, com a mesma número de cabeças, aumentou-se a lotação em unidade animal por hectare. Vocês podem estar percebendo que eu estou falando unidade animal por hectare, vai ser
Toda hora eu estou falando isso, porque é a principal métrica que nós atuamos com relação à gestão de pastagens. Ok? Então veja que a lotação em unidade animal por hectare aumentou em 76%. Se eu quero fazer um bezerro ser abatido com 24 meses. Né? Esse bezerro aqui foi desmamado aqui com 200 kg em agosto. Eu quero ele em junho com 380, 400 kg. Tem fazendas que a gente trabalha com 450 kg esse bezerro. E o que é fundamental entendermos então com relação ao planejamento? Né? Entender qual que vai ser a minha média de lotação, a minha média de lotação, que é a demanda do rebanho nas secas, que é 1,82 UA por hectare, e a minha capacidade de suporte, ou seja, que a minha pastagem suporta é 1,39, ou seja, eu estou com 30% a mais da minha capacidade de suporte. Qual a estratégia que eu vou criar para suplantar esse período da seca? Né? E aí, dentro da universidade aqui, a gente tem todas essas tecnologias, que é a produção de volumosa, produção de confinamento, integração lavoura-pecuária, que é o cardápio tecnológico para a gente mitigar esse período da seca. Vejam vocês aqui que na primavera, ainda na primavera, eu tenho 11% a mais da minha capacidade de suporte. Chega no verão, me sobra, eu tenho a capacidade de suporte é 2,28 e a demanda do rebanho é 2,04. E na transição, 1,93 para 1,97. E no final do ano, eu estou dentro da minha capacidade de suporte. Então, entender isso é fundamental para a gente fazer o sistema de produção a pasto acontecer produtivamente e ambientalmente correto também, porque se eu não faço isso, eu vou degradar meu pasto, degradando meu pasto, estou degradando também o ambiente. Fundamental para que isso aconteça. E a nossa proposta dentro da gerente de pasto é trabalhar de forma global, ou seja, todas as áreas de pastagem presentes na propriedade, não só aquela área que está sendo adubada ou aquela área mais produtiva, como áreas também que não são produtivas, e entender que o comportamento da fazenda vai ser 1,5 A de pico, ou seja, pico nas águas, 0,7 na seca, eu tenho 1,1 A por hectare de global na safra. Ok? Então toda vez que alguém falar para você, a minha fazenda é uma fazenda de 2 UA por hectare, ou 1 unidade animal por hectare, significa então que ela é 1,5 UA no verão, quando chove, e quando ela está na seca é 0,7, para conseguir fazer uma fazenda de 1 UA por hectare. Então isso é fundamental entender no sistema. 2 UA por hectare, segue o mesmo conceito aqui, 2,5 no verão, 1,25 na seca, e 3 UA é 3,5 e 1,75. Isso parece ser óbvio, é óbvio, né? Só que todo mundo reclama, esse ano a seca foi de arrebentar. Esse ano foi assim. Eu falo, toda vez é uma seca de arrebentar. Por quê? Se eles não entenderem a magnitude dessa manobra, sempre vai ter a pior seca do mundo. A pior seca do mundo, do que ele já viu, sempre é aquela mais fresca na memória do pecuarista. Então isso é fundamental. Né? E não é bicho de 7 cabeças para resolver isso aqui. Né? Acho que vou parar todas as pesquisas aí de conservação de forragem, de produção de volumoso, que a gente tem tecnologia para mais de 20 anos ainda. Né? Ok? Então a gente falou de planejamento. Nós falamos agora do nosso fornecedor de pasto. E agora a gente vai para uma coisa que é fundamental e que é negligenciada não só no Brasil, como no mundo todo, que é monitorar. O que é monitorar? É a tarefa do dia a dia, é uma tarefa chata do dia a dia. Essa aí é a que é o nosso ganha-pão dentro da gerência de pasto e que é, em termos de pastagem, totalmente negligenciada. Ela é, entre aspas, delegada apenas ao funcionário da fazenda. Eu estou falando do capataz, estou falando do termo, ela é delegada. Tá? Não estou dizendo que eles são más pessoas por isso, pelo amor de Deus. Tem muita gente muito boa. Mas muitas vezes, delegar isso apenas para eles acaba com o processo produtivo. Você pode fazer o melhor planejamento do mundo. Se não tiver monitoramento, a coisa não acontece. E é esse o nosso negócio. Na gerência de pasto, nosso negócio é monitorar pastagens. E como monitorar, medir a quantidade de pasto? Então, gente, a gente tem um método quadrado, né? Que a gente, através do corte desse quadrado, da mensuração da massa de forragem desse quadrado, a gente extrapola isso para a área em questão
e aí a gente sabe a quantidade de pasto que está presente. Isso a gente diz que é um método direto ou destrutivo, né? A gente já fez muito isso, tá lembrado? Serviço de estagiário, né? Escraviário, né? A gente pode também medir a quantidade de forragem através dos métodos indiretos, que é a altura em centímetros ou notas de leitura. E ultimamente agora a gente tem as fotos satélite, LDVI, algumas fotos satélite que estão trazendo para nós, ainda em calibração, a quantidade de pasto que tem nas nossas áreas de pastagens. Entretanto, gente, aqui a gente está colocando uma fazenda aqui perto de São João do Caiuá, perto ali de Paranavaí. É uma fazenda de 800 hectares, só que ela tem 80 e... Agora eu não lembro a cabeça. Ela tem 80 áreas de pastagens. Ok? Aí eu pergunto para vocês, 80 áreas de pastagem. Como que eu vou fazer, como que eu vou cortar capim, como que eu vou medir a altura, monitoramento dessas áreas de pastagem, frequentemente, sistematicamente, todo dia. Conforme eu falei para vocês, gestão é coisa do dia a dia. Como que eu vou fazer isso diariamente na minha propriedade? Eu já digo para vocês de antemão que é impossível. É impossível para mim, eu vou dizer assim, eu sou meio burrinho, eu gosto mais de trabalhar do que às vezes estudar. Eu já tentei fazer isso muito na minha carreira e não consegui. E de tanto fazer, de tanto ser insistente, nós dentro da gerente de pasto, eu juntamente com meus sócios, criamos um modelo de gestão com foco diário, como no confinamento. Um foco diário. O que é o foco diário? Aquele olhar no dia. Né? Então, a nossa proposta dentro do gerente de pasto, né, do método do gerente de pasto, o método do gerente de pasto é um método indireto de gestão de pastagem, baseado na gestão da lotação das áreas de pastagens. Então, não é só olhar o animal nessa pastagem aqui de Maçai, essa fazenda estava lá ontem, lá em Nova Guaripa, olhar a condição corporal dessas vacas, que é uma boa condição corporal, olhar a qualidade do pasto que aqui se encontra, aqui, esse Maçai, dentro dessa altura, dessa qualidade, essa quantidade de folhas que eu estou vendo aqui, agregar a isso o quê? Agregar no aplicativo a gente tem quantas unidades de animal por hectare está acontecendo naquele momento, quantos dias esses animais estão ocupando essa área de pastagem, qual foi o último dia de descanso, quantos dias de descanso está fazendo essa área de pastagem, desculpa, em questão dele, e dentre os últimos 40 dias, esse lote estava exercendo 2,72 unidades de animal por hectare. Entretanto, nos últimos 40 dias, essas 2,72 ficou de 19 dias, gerando 1,29 unidade de animal por hectare. Então, pastagem, gente, é uma coisa interessante. Não é que nem na suinocultura, na avicultura, ou mesmo até mesmo no zoológico, que você leva o alimento para o animal. Pastagem, você leva o animal ao alimento. E aí o alimento está ali sendo produzido, está sendo rebrotando, ali o pasto está rebrotando. Então eu preciso quantificar aquilo, isso é muito difícil. Então eu levo o animal ao alimento e eu preciso saber quanto tempo esse alimento foi consumido. Então dentro desses 40 dias, eu tive 19 dias de pastejo nessa área. Ok? Então a lotação não foi 2,72, a lotação foi 1,29 unidade animal por hectare. Olha eu mais uma vez falando para vocês unidade animal por hectare. Então a nossa proposta é isso. Esse pasto está nessa condição de qualidade, por quê? Em função do quê? Em função desse número aqui, ó, do que aconteceu nele. 1,29 por hectare. Essa lotação que fez esse pasto estar nessa condição. Tá bom? Ok? Por que gerenciar a lotação em unidade animal por hectare? Eu estou falando várias vezes aqui, eu vou bater mais em cima do martelo aqui. Por que unidade animal? Unidade animal é um animal de 450 kg de peso vivo e o consumo do ruminante está relacionado ao peso vivo. Eu brinco que o ruminante bovino, ele é tão perfeito que ele não é esganado, ele come em função do peso. Do tamanho dele. Pelo meu peso, às vezes eu como mais que um cara maior que eu, né? Então eu tenho que entender isso. Mas o ruminante, ele come em função do peso. Por que uma fazenda de vaca farindeira é uma fazenda que tem menos pasto?
Porque a vaca ela tem um peso constante durante o ano. Então, por ela ter um peso constante durante o ano, ela vai comer mais, não é que ela é esganada. Ela gosta de comer demais. O peso dela é maior. Se o peso dela é maior, ela vai comer mais. É simples assim. Nós chegamos, às vezes, vaca de leite comer 3% do peso vivo. Mas por quê? Está produzindo, gente. É porque ela é esganada, ela gosta de comer. Então, o ruminante, o consumo dele está relacionado ao peso vivo. E indiretamente relacionado com o rebrote. Como assim? O rebrote é a produção do pasto. O rebrote é o meu fornecedor de capim. É aquele cara que eu estou ligando para ele para pedir capim. Ok? Então, imagine você, eu pergunto para vocês, qual o consumo médio de pasto verde? O pasto que a gente enxerga lá na fazenda para uma vaca de 450 quilos. Alguém sabe dizer? Todo mundo já fala em matéria seca muitas vezes, né? Mas vamos transformar esse capim, quem já alimentou uma vaca no balaio, ou que já teve que servir às vezes no coxo, uma vaca mais um bezerro desse aqui, vai comer de 8 a 10% do peso vivo. Falando em capim. Isso significa dizer que uma vaca desse tamanho aqui, de 450 a 480 quilos, vai comer 40 quilos de capim por dia. Né? Se somar com um bezerrão desse aqui, um chocolate desse aqui, mais 18 quilos, vaca mais um bezerro dá 58 quilos de pasto por dia. Aí você faz um lote de 100 cabeças de vaca mais 100 bezerros, vai embora do pasto por dia 5.500 quilos de pasto por dia. Então quanto que o pasto tem que brotar? Quanto que o pasto tem que rebrotar para o próximo ciclo de pastejo? Ele tem que rebrotar essa mesma quantidade. Tem que rebrotar 5.500 quilos. Ok? Então vejam vocês como é complexo o manejo de pastagens. Então a nossa métrica no gerente de pasto é a lotação presente, que é a lotação que está dentro dessa área de pastagem no momento, a lotação ocorrida, que é a lotação ponderada na área de pastagem no último período do momento, e a rotina de monitoramento. A cada 30 dias eu tenho que ter uma leitura do pasto. A cada 30 dias eu tenho que rodar a pastagem, avaliar as lotações que aconteceram naquele pasto e recomendar a lotação para o próximo período. Esse que é o grande gargalo da pecuária de corte no Brasil. Esse é o grande gargalo que a gente acredita que é no Brasil, não só no Brasil, no Paraguai que a gente atua, é a rotina diária, ou seja, mensal de monitoramento das áreas de pastagem. Se você fizer isso a cada 30 dias, um pasto não vai passar e nem bater se ocorrer o monitoramento e correção de lotação nesse período. Então, vejam vocês aqui uma condição dessa aqui, uma condição aqui, pasto arrapado, a lotação aqui ocorrida, sem dúvida, foi acima da capacidade do pasto. O efeito foi o pasto batido. Isso aqui é um super pastejo. Agora a pergunta, qual foi a lotação que gerou esse cenário aqui? Ok? E qual a decisão que eu devo tomar hoje? Porque geralmente em fazendas de gado de corte o cara olha o pasto e fala, já que está rapado, a gente vai reformar mesmo, toca o pau. Vamos arrebentar com ele. Aí arrebentar com ele, arrebentar com o gado e depois não sabe por que aconteceu. E aqui a gente vê uma situação que a causa e efeito aqui, a lotação que aconteceu, foi dentro da capacidade do pasto, porque o pasto está numa condição de folha, está numa altura ideal aqui, para o caso no caso aqui é o Mombaça, né? É um pasto de entrada de altura de entrada de 80 a 90 centímetros, mas muito além disso, está com uma boa condição de folha. O efeito foi um pastejo ótimo, ou seja, eu causei um pastejo ótimo nessa área de pastagem, e eu pergunto para vocês, qual foi a lotação que gerou nesse cenário, e aqui, qual decisão que eu devo tomar hoje? Para amanhã, qual a lotação que eu vou exercer nessa área de pastagem? Monitoramento. Monitoramento é coisa do dia a dia, gestão é atividade diária. E aqui a gente chega no pasto que está passado. Passo passado, aqui é o mesmo capim que anteriormente eu mostrei a vocês, tá? Um passo passado com uma qualidade péssima, acamamento, a lotação que aconteceu aqui foi abaixo da capacidade do pasto, o efeito foi um subpastejo. Qual a lotação que gerou esse cenário e qual a decisão que eu devo tomar hoje? Isso aqui é negativo. Esse cenário é negativo em termos de qualidade de pastagem. Né? Vai diminuir o desempenho. Aqui uma relação causa-efeito, passo de saída, piquete de entrada, picote de 30 dias, picote de piquete de saída, a lotação ocorrida foi 2 UA por hectare,
o piquete de entrada está nessa condição, a lotação presente que vai ser exercida 2,2 UA por hectare, o que eu faço aqui? Permito pastejo. Vou permanecer na mesma lotação porque o pasto está na condição ideal que é recomendada para a espécie, né? Então, gente, ao fim do pasto está bom e o pasto está ruim. É olhar para o pasto dentro da característica que ele tem quantitativa e qualitativa do pasto. É interessante ser zootecnista que trabalha com pastagens, porque através do pastejo a gente faz o nosso alimento, a gente faz o próximo alimento que você quer fornecer aos seus animais. Você pode fazer isso com o seu alimento. Então, monitorar o pasto, gente, é quantidade com qualidade. Não é só o tamanho do prato, mas saber o ponto da carne que eu estou servindo. Ok? Quantidade com qualidade. E para isso tem que entender como servir quantidade com qualidade. Então a gente tem esse gráfico aqui, que é o acúmulo de matéria seca dos 3 componentes, folhas, colmo e matéria morta do pasto, e a gente entende, através das pesquisas, por exemplo, nas braquiárias, a altura de entrada de 25 a 30 centímetros, a altura de entrada e a altura de saída, uma redução de 40 a 50% da altura de entrada, a altura de saída de 12 a 15 centímetros, é onde eu vou ter a maior produção de folhas. É onde eu vou servir no prato do animal mais folhas. E, consequentemente, se eu produzo mais folhas, a folha é o principal componente da fotossíntese, que faz fotossíntese, eu vou produzir mais pasto também. Então, mais produção de folhas, mais fotossíntese, mais consumo, mais ganho de peso, produção animal do animal. E também produzo mais forragem no tempo. Eu entrei na altura certa, saí na altura correta. Eu tenho o quê? Mais um ciclo de pastejo. Eu entrei na altura correta, saí na altura certa, eu tenho mais um ciclo de pastejo. Então isso é entender o quê? Forragem se produz no tempo. Quem está aula em bovinocultura de leite aí, por exemplo? Bovinocultura de leite. Se você não ordenhar a vaca hoje, amanhã ela produz menos, não é assim? Ela vai secando. Tem um momento que tem que secar ela, né? Perfeitamente. Mas a vaca de leite, se você não ordenar, ela vai secar. Vai produzir menos. E o pasto é a mesma coisa. Ele tem que entrar na altura certa, sair na altura correta, ele vai me dar mais pasto lá na frente. Ele vai produzir mais pasto no tempo. Ok? Então isso é fundamental entender que a altura certa, a altura correta, causa esse efeito na produção de pastagens. Aqui só para, finalizando aqui, que eu tenho menos de 10 minutos agora, aqui com o capim marandu, a altura de entrada com 35 centímetros, com 25 centímetros, comparando no mesmo capim, entrando com 35 centímetros e com 25 centímetros, um experimento de longa duração. Vejam vocês aqui que a altura de 25, no primeiro momento, no verão de 2009, o animal ganhou 1 kg por dia, e o animal que entrou na altura de 35 centímetros ganhou 930 gramas. E esse comportamento foi o mesmo para todas as estações do ano, e no final de um ano, o animal que entrou na altura de 25 centímetros, que entrou na altura menor, 10 centímetros menor, ganhou 46 quilos a mais, né, no ano. Ok? Então, um alto benefício teve por entrar mais cedo. E entrando mais cedo também, ele teve maior lotação. A altura de 25 centímetros contra 35 centímetros, teve quase 10% a mais de lotação na altura de 25 centímetros contra 35 centímetros. Então, eu produzi mais por cabeça, ganho médio diário, e mais por área, porque eu coloquei mais animais, 10% a mais de animais. E aí vem a produção por área. Aqui na altura de 25 centímetros foi produzido 25 arroba por hectare, e na altura de 35 centímetros 19 arroba por hectare. Em quilo de peso vivo 760 contra 565. Então é fundamental entender que isso causa, né, maior produção na área, onde teve mais lotação, eu tive mais ganho de peso. E eu pergunto para vocês, a menor lotação realmente privilegia maior ganho de peso? Aqui nesse experimento não foi assim. Então, gente, pastagem, olhar uma pastagem, olhar os números que essa pastagem está nos trazendo, entender as alturas de pasto, as alturas de pasto, no caso de braquiárias, altura de entrada
é 25 a 30 centímetros nas águas, 15 a 18 centímetros a altura de entrada na seca, então não tem só a altura de entrada nas águas, como também tem nas secas. A altura de saída é de 13 a 15 centímetros nas águas e 10 a 15 centímetros na seca. Que eu vou passar um pouco mais para frente, esse material vai estar disponibilizado para vocês em PDF. Aqui nós temos de pioneiro, né? No caso, vocês já ouviram falar dessas pastagens. Os pânicos de porte maior, altura de 80 a 90 centímetros nas águas, saída a entrada de 40 a 50 centímetros na seca, 40 a 50 centímetros a altura de saída nas águas e 30 a 40 centímetros na seca. O Maasai, que é uma exceção dos pânicos, entrar um pouco mais baixo, né? Eu vou passando para frente aqui, senão eu vou tomar um show de orelha aqui. O Kenny do tamanho, tá? Um pouco melhor, isso aqui vai estar para vocês. E, além das alturas de entrada e saída, entender o ciclo de pastejo. A altura de entrada, olha o piquete de entrada, piquete de saída, de braquiária. Aqui vocês podem estar pensando em dar uma passagem baixa, mas está dentro da altura recomendada para a espécie. E, além de saber a altura de entrada, nós temos que saber o quanto que a gente tem que cortar do pasto. Deixar para o pasto rebrotar. Okay? Entender o ciclo de pastejo é fundamental para que eu tenha qualidade de pasto e maior produção de pastagens. Ok? Aqui eu já mostrei anteriormente para vocês, né? Dessa forma, desculpa repetir, né? Aqui um pasto de integração lavoura-pecuária, IMG5, XARES. A altura, a qualidade, o quanto que eu estou fornecendo de folha no prato. Aqui a lotação, que é essa área de pastagem que está me trazendo. Altura de saída, altura de entrada, aqui é o manejo de XARES, o MG5, olha como eu tenho que deixar a altura de saída. Isso aqui muitas vezes é um desafio. Quando a gente está fazendo a palestra aqui, eu falo altura de entrada de 30, saída com 15. Aí todo mundo faz assim, o pecuarista todo mundo faz assim. Aí quando você fala que 15 centímetros é isso aqui é a altura de 30, o cara não é muito baixo. Não é, isso aqui que é a altura que realmente tem que trabalhar. Tá? Esse é o cenário que eu tenho que causar com o animal. Ok? Mais uma vez, essa mesma área de pastagem, a qualidade, olha a folha, olha o alimento que eu estou fazendo para o meu animal. Ok? Mais uma vez aquela planilha, né? Desculpa, planilha não. O que eu já tinha mostrado anteriormente, aqui o pasto XARES, também olha a qualidade que eu estou servindo. E aqui mais uma vez aquela slide que eu mostrei para vocês anteriormente, né? Que é o pasto passado. Mais um pasto dentro do ponto de brisando. Aqui um vídeo mostrando um pasto que estava a ponto de passar. E esse pecuarista aqui em questão estava querendo deixar espaço para seca, para ele ficar naquele perfil que eu mostrei para vocês anteriormente. E aqui foi o que aconteceu. Esse pasto passou e mostrou a qualidade dele com o período da seca. Bom, vamos passar um pouco. Passando um pouco para frente, mostrando que a gente tem que buscar qualidade com quantidade. E aqui uma fazenda que a gente está em processo de adequar a condição de altura, né? E mostra um pouco a cicatriz que ela teve no período passado. Né? Mas a gente está buscando melhores condições. Então, não trabalhar no 8 nem no 80. Eu tenho que estar nesse meio termo aqui. Ok? Muito obrigado pela oportunidade de passar essa informação para vocês. E ficamos à disposição. Valeu?